Olá pessoal, na aula anterior nós havíamos falado sobre os componentes da matéria viva, que são as substâncias que compõem os seres vivos. Eu falei também sobre a água, suas características principais e sua importância. Hoje nós vamos falar sobre os sais minerais, os glicídios e os lipídios. Nós vamos agora falar dos sais minerais e da sua importância biológica. Os sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons. Então, o que é um íon? O íon é um átomo ou substância que tem uma carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser positiva e ela pode ser negativa. Então, os íons eles são átomos ou substâncias com carga elétrica, né? Muitos deles são fundamentais para o bom funcionamento dos seres vivos. A falta de certos minerais pode afetar seriamente o metabolismo e até mesmo causar a morte. Então, os sais minerais eles são muito importantes para o nosso organismo. A falta deles pode até mesmo causar a nossa morte. Eles são substâncias muito importantes para nós, né? Eles são essenciais para a nossa vida, então eles não podem faltar no nosso organismo. Por exemplo, os íons de cálcio, os íons de cálcio, eles participam de reações de coagulação do sangue e contração muscular. Então eles participam da coagulação do sangue e da contração muscular. Então quando a gente tem um corte, o sangue começa a sair, mas ele não fica sangrando o dia inteiro, né? Tem uma hora que ele para de sangrar. Então isso é graças ao sistema de coagulação do sangue. E os íons de cálcio participam da coagulação sanguínea e também da contração muscular. Para o nosso músculo contrair e para a gente conseguir andar, mexer os braços, mexer o corpo, também ocorre a participação dos íons de cálcio, é ele que faz o músculo se contrair. O cálcio também é componente fundamental dos ossos. Então, grande parte dos nossos ossos, ele é constituído de cálcio. Então, o cálcio também é muito importante para os nossos ossos. Ele deixa os nossos ossos fortes, né? Para sustentar todo o nosso corpo. Sustentar todo o peso do nosso corpo através dos nossos ossos. Então, nós vemos aí que o cálcio é muito importante. Aqui eu botei a figura do esqueleto, né? Que no nosso esqueleto, nos nossos ossos, ele é constituído, um dos principais componentes dele é o cálcio, né? Muito importante. E aqui no caso dos músculos é que o cálcio participa da contração muscular, ele é muito importante para a contração muscular. Temos também os íons de magnésio. Os íons de magnésio, de manganês e zinco. Então, o magnésio, o manganês e o zinco, eles também são muito importantes, porque eles participam de reações químicas vitais às células. Então, no nosso organismo existem proteínas chamadas de enzimas, que elas catalisam as reações químicas biológicas, ou seja, elas fazem com que as reações químicas biológicas elas aconteçam rápida, de forma que seja compatível com a vida. E o magnésio, o manganês e o zinco, eles participam de muitas enzimas, que são proteínas muito importantes que realizam reações químicas vitais ao nosso organismo. Então esses elementos são muito importantes para nós. Eles participam de reações químicas muito importantes e vitais, como por exemplo a respiração celular, né? Para que ocorra a respiração celular é necessário alguns desses sais minerais muito importantes para o nosso organismo.
Outro exemplo é os íons de sódio e de potássio, né? Os íons de sódio e potássio, eles também são muito importantes. Eles são responsáveis pela atuação das nossas células nervosas. Então nós temos células nervosas chamadas de neurônios, que estão presentes no nosso sistema nervoso. No sistema nervoso central, né, que é o encéfalo e a medula espinhal, e também nos nervos, que é o sistema nervoso periférico. Então, nosso sistema nervoso é formado por células nervosas chamadas de neurônios. E para esses neurônios funcionarem, é necessário a participação dos íons de sódio e de potássio. Então, eles são muito importantes para o funcionamento do nosso sistema nervoso. Eles não podem faltar no nosso organismo. Outros íons importantes também são os fosfatos e os carbonatos, que também são íons muito importantes, porque eles ajudam no controle da acidez do ambiente interno das células. A acidez é a concentração relativa de íons hidrogênio, que é os íons H+. Então, a concentração relativa dos íons hidrogênio H+, determina a acidez do organismo, ou pH, né? Que é o potencial hidrogeniônico, ou pH. O pH, ele significa a concentração de íons H+, no nosso organismo, né? O H+ é o íon hidrogênio positivo, né? Sem o elétron. Então, a concentração do íon hidrogênio determina o pH, que é o potencial hidrogeniônico. Se a concentração de H+ está elevada, o pH é menor do que 7, que é o pH ácido. O pH ácido é quando ele está menor do que 7. Se o pH é igual a 7, ele é neutro, né? Se o pH está 7, ele é neutro. Abaixo de 7, ele é ácido. E acima de 7, ele é básico. Então, quando ele está abaixo de 7, é porque a concentração de H+ está aumentando, né? Quanto mais ele é menor que 7, mais a concentração de H+ está aumentando. Porque ele é determinado, o pH ele é determinado pelo menos log de H+. Então, cada vez que o pH diminui uma unidade, significa que a concentração de H+ aumenta 10 vezes. Então, por exemplo, se ele diminui de 7 para 6, aumentou 10 vezes. Agora, se ele diminui de 7 para 5, aumentou 100 vezes. Então, cada unidade é 10 vezes a mais que aumenta a concentração de H+. Agora, quando o pH é maior do que 7, aí ele é básico. Então, dessa forma, os íons de fosfato e de carbonato, ele ajuda a controlar o nosso pH. Agora nós vamos falar dos glicídios, que também são chamados de carboidratos, né? Os glicídios também chamados de carboidratos ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas que elas são feitas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos ou glicídios são feitos principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. O exemplo mais comum de glicídio é o açúcar, né? O açúcar da cana, né? A sacarose, tem o amido, amido de milho, amido de mandioca, amido de arroz, amido de batata, farinha de milho, arroz, farinha de mandioca. Então todos esses são exemplos de glicídios, né? São exemplos do dia a dia. Inclusive a maior parte da nossa alimentação, ela é composta por glicídios, né? Então os glicídios,
eles são a principal fonte de energia para os seres vivos. Então, a principal fonte de energia para os seres vivos são os glicídios, porque as plantas fazem fotossíntese e na fotossíntese elas produzem glicídios. Esses glicídios elas utilizam para produzir o seu organismo, né? As folhas, o caule, as raízes, os frutos. Os animais comem as plantas e das plantas eles adquirem a energia do glicídio. E quando os animais carnívoros comem o herbívoro, ele também adquire essa energia. Então os glicídios são a principal fonte de energia para os seres vivos. Inclusive para o próprio ser humano, né? Já que a maior parte do nosso alimento é composto de glicídios, então eles são muito importantes. Tem diversos tipos de alimentos. Por exemplo, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca. Contém um glicídio chamado de amido. Então o amido, ele também é açúcar, né? Muitas vezes a pessoa pensa que açúcar é só aquele açúcar da cana, mas não. O amido também é um açúcar. A diferença é que o açúcar da cana é a sacarose, é um disacarídeo, enquanto que o amido é um polissacarídeo, né? O amido é formado por muitas moléculas de açúcar, é um polissacarídeo, enquanto que o açúcar da cana, ele é um disacarídeo, ele é formado por duas moléculas de açúcar, que é a glicose e a frutose. O açúcar da cana, ele se compõe basicamente de sacarose, né, que é feito de glicose mais frutose. O leite também tem açúcar, né? O leite ele também tem açúcar, que é a lactose. A lactose é feita de glicose mais galactose. E os frutos adocicados contêm frutose e glicose, entre outros tipos de glicídio nos frutos adocicados. Então, pessoal, são muitos exemplos de açúcar. Nós podemos ver aqui nessas figuras ó, diversos tipos de farinhas, né? Farinha de milho nessa outra figura aqui, açúcar, sacarose, açúcar da cana. Então todos esses são exemplos de glicídios, que são também açúcares. Os glicídios também participam da estrutura corporal dos organismos. Por exemplo, a celulose, ela participa da parede das células vegetais e dá sustentação ao corpo das plantas, sendo um glicídio com função estrutural. Então, na célula vegetal, existe uma parede celular que é feita de celulose, que é um polissacarídeo, ou seja, é feito por muitas moléculas de açúcar. E essa celulose, ela dá sustentação ao corpo das plantas. Na folha tem celulose, no caule tem celulose, nos galhos tem celulose. Então todas as partes da planta ela tem celulose. E essa celulose é quem dá sustentação ao corpo da planta, junto com outras substâncias. Aí o ser humano se aproveitou dessa característica da celulose para fazer o papel, porque o papel é feito de celulose. Então o ser humano extrai a celulose da madeira e com essa celulose ele faz o papel. E nas plantas a celulose tem função de dar sustentação ao corpo da planta e também protege a célula dos vegetais. Outro glicídio importante é a quitina. A quitina ela é feita de um polissacarídeo que além do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, também apresenta átomos de nitrogênio e constitui o mais importante componente do exoesqueleto dos artrópodes.
artrópodes são animais que têm as pernas articuladas. São invertebrados com pernas articuladas. Entre eles os insetos, aranhas, camarões e também, além dos artrópodes, outro tipo de ser vivo que também tem quitina é os fungos, né? Os fungos do reino fungi, eles também apresentam parede celular de quitina, os fungos, né? Então, os artrópodes, que são animais invertebrados de pernas articuladas, e também os fungos, apresentam quitina nos seus organismos, né? No caso dos artrópodes, é no seu exoesqueleto. Como nós podemos ver aqui nessa figura, um inseto trocando o seu exoesqueleto, né? O exoesqueleto. Porque os artrópodes, eles trocam o exoesqueleto. Porque o exoesqueleto ele fica por fora. E conforme os artrópodes vão crescendo, eles precisam trocar esse exoesqueleto. E o exoesqueleto deles, o principal componente é a quitina, que também é um polissacarídeo. Nessa outra figura de baixo nós vemos a cana-de-açúcar, né? Que é de onde se extrai a sacarose, que é esse açúcar que vende no supermercado. É a sacarose, que é extraída da cana-de-açúcar. Os glicídios também fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. O DNA e o RNA são os ácidos nucleicos que faz parte do nosso material genético, que é quem determina nossas características, né? As características hereditárias. Porque no DNA existe a informação para a produção das proteínas. Então, nos ácidos nucleicos também existem glicídios. No DNA existe um açúcar de 5 carbonos chamados de desoxirribose. E no RNA tem um açúcar de 5 carbonos chamado de ribose. Nessa figura aqui, ó, nós vemos a ribose, que é o açúcar de 5 carbonos presente no RNA. E nessas outras figuras aqui nós podemos ver a desoxirribose, que é esse açúcar aqui de 5 carbonos presente no DNA. É a desoxirribose, esse açúcar aqui de 5 carbonos presente no DNA, a desoxirribose. Que nós vemos aqui nessas figuras aqui, ó. É um açúcar de 5 carbonos presente no DNA. É a desoxirribose e no RNA a ribose. Então, até mesmo os ácidos nucleicos como o DNA e RNA, eles têm açúcar. A ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. O ATP, o trifosfato de adenosina, que é a principal substância envolvida nos processos energéticos biológicos, também apresenta um glicídio, a ribose. Então, a mesma ribose que é presente no RNA também está presente na molécula de ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina. Então, na molécula do ATP também existe a ribose, né? O ATP é uma molécula muito importante que atua nos processos energéticos biológicos, ou seja, para fornecer energia para as células, né? Para ocorrer as reações químicas precisa de energia. E essa energia vem do ATP. E o ATP também tem um açúcar, a ribose. Agora nós vamos ver a classificação dos glicídios. Eles são classificados em 3 grupos de acordo com o tamanho e a organização da molécula. O primeiro grupo é os monossacarídeos. A palavra mono significa um, né? Mono é um. Então os monossacarídeos só têm uma única molécula de glicídio, que é no caso a glicose, a frutose, a galactose.
são monossacarídeos, porque eles só têm uma única molécula de glicídio. Tem também os disacarídeos. A palavra di, ela significa dois. Então, o disacarídeo tem duas moléculas de glicídios unidas, né? Formando duas moléculas de glicídio unidas, como por exemplo a sacarose e a lactose. Já os polissacarídeos, a palavra poli significa muitos. Então, os polissacarídeos é que tem muitas moléculas de glicídios unidas, como por exemplo o amido, a celulose, o glicogênio. São polissacarídeos porque tem muitas moléculas de glicídios unidas. Os monossacarídeos são os mais simples, né? Porque apresentam uma única molécula de glicídio. O número de carbonos varia entre 3 e 7. Então, varia entre 3 e 7 átomos de carbono na molécula. A fórmula geral é CnH2ON, né? Porque para cada molécula de carbono, para cada átomo de carbono apresenta em geral 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Os monossacarídeos de 3 carbonos são as trioses. Os de 4 carbonos são as tetroses e assim por diante. Então tem as pentoses, que são de 5 carbonos, hexoses de 6 carbonos e heptoses de 7 carbonos. Além desses nomes genéricos, os monossacarídeos também têm nomes específicos de acordo com as características químicas, como por exemplo a glicose, né? Todo mundo já ouviu falar de glicose. Tem a frutose, a galactose, que são hexoses, ou seja, formada por 6 átomos de carbono na molécula. No caso da ribose do RNA, ela é uma pentose, é do tipo pentose, porque tem 5 átomos de carbono na molécula. Então, os monossacarídeos são aqueles glicídios que apresentam apenas uma molécula de glicídio. O número de carbonos varia de 3 até 7. Aí nós temos os exemplos mais comuns, é a glicose, a frutose, a galactose. No caso do DNA tem a desoxirribose, no RNA tem a ribose. Aqui nessa figura nós temos alguns exemplos de monossacarídeos. Então nessa figura aqui ó, nós temos a glicose, né? Nós temos a glicose, que é uma hexose, tem 6 átomos de carbono na molécula. Nesse outro aqui nós temos a frutose, que também tem 6 átomos de carbono, é uma hexose. Essa do meio é a galactose, que está presente no açúcar do leite, que também tem 6 carbonos na molécula. Essa daqui é a ribose, que está presente na molécula de RNA. E essa outra aqui é a desoxirribose, que está presente na molécula de DNA. Os disacarídeos são aqueles glicídios constituídos por 2 monossacarídeos quimicamente unidos. Aí nós temos o exemplo da sacarose, que é o açúcar da cana. É constituído por uma glicose e uma frutose, né? Como nós podemos ver aqui nesse exemplo, ó, a sacarose ela é constituída por 2 açúcares, a glicose e a frutose, né? A sacarose é feita de 2 açúcares, a glicose e a frutose. Aí tem esse outro exemplo aqui, ó, que é a lactose, que é feita por uma molécula de galactose unida a uma molécula de glicose. Aí forma o disacarídeo a lactose.
Então, disacarídeos são aqueles que têm duas moléculas de glicídio unidas, a sacarose, que é glicose mais frutose, e a lactose, que é formada por glicose mais galactose. Nós temos também os polissacarídeos, né? A palavra poli quer dizer muitos, que é formadas pelo encadeamento de dezenas, centenas ou milhares de monossacarídeos. É o que os químicos denominam de polímeros. Então, polímero é o nome genérico de moléculas constituídas pela união de muitas unidades idênticas ou semelhantes. Então, os polímeros são formados por unidades de moléculas idênticas ou semelhantes, que são denominadas de monômeros. Que nesse caso, o monômero são os monossacarídeos. Então, os monossacarídeos eles podem se unir para formar os polissacarídeos. Entre os exemplos de polissacarídeos, a gente tem o amido, que é o açúcar das plantas, né, presente no arroz, no trigo, na batata. Todas as plantas, elas apresentam o amido na sua reserva de açúcar. Tem o glicogênio, que é encontrado nos animais e nos fungos. Por exemplo, o ser humano, ele armazena glicose na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo. Esse glicogênio é armazenado no fígado e nos músculos. Tem a celulose, que está presente na parede celular dos vegetais e também é responsável pela sustentação das plantas. Então nós temos também a celulose, é um polissacarídeo, que são polímeros constituídos por monômeros de glicose. Então o monômero é a glicose. Tem também a quitina, que é um polímero cujo monômero é a N-acetilglucosamina, que nós vimos que a quitina ela está presente no exoesqueleto dos artrópodes, como insetos, aranhas, camarões, que são os artrópodes, né? Os animais invertebrados artrópodes, que têm o exoesqueleto de quitina. Agora nós vamos falar dos lipídios. O termo lipídio, ele designa certos tipos de substâncias orgânicas, como os óleos, as ceras e as gorduras, né? Os lipídios são óleos, ceras e gorduras, cuja principal característica é a sua insolubilidade em água e a solubilidade em certos solventes orgânicos. Então, os lipídios, eles não se misturam com a água, né? Se você pegar um óleo de soja e despejar na água, ele não se mistura. Então, os lipídios são formados pelos óleos, ceras e gorduras. E eles não se misturam com a água, eles são insolúveis em água. E por que que isso acontece? A razão dos lipídios não se misturarem com a água é que as moléculas de lipídios, elas são apolares, porque elas são ricas em carbono e hidrogênio. E o carbono e hidrogênio não formam polaridade, então as moléculas de lipídios são moléculas apolares. E por isso elas não se misturam com a água, né? Não tem afinidade com as moléculas polares da água, são moléculas apolares. É por isso que os lipídios não se misturam com a água. Aqui nessa figura nós vemos exemplos de que os lipídios não se misturam com a água. O primeiro exemplo é aqui na figura A, que mostra uma panela onde o óleo está flutuando sobre a água, né? Então, se você botar água numa panela e jogar óleo, o óleo não vai se misturar com a água, ele vai flutuar. Porque as moléculas do óleo são moléculas apolares, são moléculas de lipídio apolares.
E essas moléculas apolares, elas não se misturam com a água, por isso que elas ficam flutuando. Outro exemplo de que os lipídios não misturam com a água são as aves aquáticas. Então, as aves aquáticas, na pena delas, existe uma camada de lipídios. E essa camada de lipídios não deixa a pena delas molharem na água. É o que a gente vê aqui nessa figura ampliada. Então, lá nas penas das aves aquáticas, elas são cobertas com lipídios. E dessa forma, a água não consegue grudar nas penas dessas aves aquáticas. Então, dessa forma, essas aves conseguem entrar na água sem se molhar. Aí, quando elas saem, elas podem começar a voar, que as penas delas não estão molhadas, já que o lipídio não deixa a água grudar nas penas dessas aves. Agora nós vamos ver a classificação dos lipídios. Os principais tipos de lipídios são os glicerídeos, os esteroides, os fosfolipídios, os carotenoides e as ceras. Os glicerídeos, eles são constituídos por moléculas do álcool glicerol ligadas a uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Neste último caso, os glicerídeos são conhecidos como triglicerídeos ou triglicérides, que é quando eles são ligados a três moléculas de ácidos graxos. Os glicerídeos, eles são os óleos e as gorduras, substâncias que diferem quanto ao ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente, enquanto que as gorduras, elas são sólidas à temperatura ambiente. Então, essa é a diferença entre os óleos e as gorduras. Os óleos, na temperatura ambiente, eles são líquidos, e as gorduras, na temperatura ambiente, são sólidas. O glicerol é um álcool cujas moléculas têm 3 átomos de carbono e cada um deles une-se grupos hidroxilas. Então, o glicerol, ele é um álcool, né? Ele é um tipo de álcool que tem 3 carbonos. Cada carbono desse é ligado a um grupo hidroxila. A hidroxila é o OH, né? O grupo OH é a hidroxila. Os ácidos graxos, eles são formados por longas cadeias de átomos de carbono com um grupo terminal denominado carboxila. Então aí são os ácidos graxos, formado por longas cadeias de átomos de carbono com um grupo terminal carboxila. Então, quando o glicerol se junta, quando os ácidos graxos se juntam ao glicerol, aí forma os glicerídeos, que pode ter 1, 2 ou 3 ácidos graxos. Quando tem 3 ácidos graxos, é chamado de triglicerídeos ou triglicérides. Os seres vivos utilizam os glicerídeos como substância de reserva de energia para momentos de necessidade. Então, os seres vivos usam o glicerídeo como reserva de energia para momentos de necessidade. Por exemplo, digamos que uma pessoa está com fome e não tem comida para ela comer. Ela não vai morrer rapidamente. Ela vai conseguir sobreviver vários dias com as suas reservas de gorduras, que são formadas por glicerídeos, né? Principalmente glicerídeos. Então o glicerídeo ele serve como uma reserva de gordura para momentos de necessidade.
Por exemplo, certas plantas armazenam grande quantidade de óleo em suas sementes, cuja função é alimentar o embrião durante o desenvolvimento. Então, alguns tipos de plantas também armazenam lipídios na semente, né, glicerídeos, que vai nutrir o embrião durante o desenvolvimento. A soja, o girassol e o milho, entre outras plantas, têm sementes oleaginosas, utilizadas pela humanidade na fabricação de óleo de cozinha. Então é por isso que o nosso óleo de cozinha é óleo de soja, óleo de girassol, porque essas plantas têm muitos óleos nas suas sementes, né? São sementes oleaginosas. Aves e mamíferos armazenam gordura em células especiais localizadas em uma camada sob a pele. Além de servir de reserva energética, a camada gordurosa subdérmica atua como isolante térmico, ajudando a manter constante a temperatura corporal. Outra característica importante da gordura, dos triglicerídeos, né, é a sua camada de gordura sob a pele. Né? Alguns animais, como aves e mamíferos, têm uma camada de gordura sobre a pele, que além de ser uma reserva de energia para momentos de necessidade, também atua como isolante térmico, protegendo esses animais contra o frio, né? Animais de clima frio, como urso polar, baleias, elas têm uma grossa camada de gordura sobre a pele que atua como isolante térmico, protegendo do frio. A dieta humana saudável deve conter uma quantidade de gorduras e óleos. Então, a nossa dieta saudável também deve ter gorduras e óleos, pois eles são necessários para o organismo absorver as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. A gente só consegue absorver essas vitaminas se tiver gordura na alimentação, porque elas só dissolvem em lipídios. Além disso, também necessitamos de certos ácidos graxos que não conseguimos produzir, os chamados lipídios essenciais. Esses lipídios, presentes em diversos óleos vegetais e em peixes marinhos, como por exemplo o óleo do fígado de bacalhau, são importantes para a construção de membranas celulares e para a síntese das prostaglandinas, substâncias que regulam diversos processos orgânicos, como contração da musculatura lisa, agregação de plaquetas do sangue e processos inflamatórios. Então, muitos lipídios importantes também são adquiridos nos alimentos, porque nós não somos capazes de produzi-los e apenas a partir dos alimentos que podemos obter os lipídios essenciais. Nessa figura nós vemos alguns exemplos de lipídios. Nesses três frascos aqui nós temos os óleos, né? Que são líquidos na temperatura ambiente. Os óleos são lipídios líquidos na temperatura ambiente. Nesses outros dois frascos que parecem a manteiga, são as gorduras. A gordura ela é sólida na temperatura ambiente. Nessa outra figura, nós temos um exemplo de glicerídeo, que é um triglicerídeo. Tem o glicerol, que é a molécula de álcool com 3 carbonos, e ligado a esse glicerol tem os ácidos graxos, que é o ácido palmítico, o ácido esteárico e o ácido oleico. Tem também, pessoal, a diferença entre gordura saturada e insaturada. A gordura saturada é quando ela só tem ligações simples, e a insaturada é quando ela tem a ligação dupla ou tripla. Nesses dois de cima, ela é um tipo saturado. Essas duas de cima são saturadas. Por quê? Porque só tem ligações simples entre os carbonos. Já essa de baixo, ela é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque ela tem a ligação dupla entre os carbonos. Então, quando tem ligação dupla ou ligação tripla, é gordura insaturada. Agora, quando só tem ligações simples entre os carbonos, é a gordura saturada. Então, pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, nós veremos
os outros tipos de lipídios. Muito obrigado a todos. Valeu.